Boa noite com todas e todos os assistentes ao 21º SEMAC, Congresso de Engenharia da Aquicultura. Antes de começar a apresentação, gostaria eu me apresentar. Meu nome é Miguel Saldanha, atualmente pós-doutorando no programa de pós-graduação em Aquicultura, na UFSC, e formo parte também do Laboratório de Biomarcadores e Contaminação Aquática e Imunoquímica, LabCai. E a apresentação de hoje formou parte da minha tese de doutorado. A apresentação está intitulada Respostas Bioquímicas em Ostras Crassostreagigas, ferramentas para avaliar a qualidade ambiental de áreas de cultivo no sul do Brasil. Eu gostaria de começar essa apresentação falando sobre um dos grandes problemas que está acontecendo atualmente no mundo, que é o crescimento populacional. Esse aumento da densidade populacional em áreas marinho-costeiras, o que está causando uma diminuição na qualidade de vida dos organismos marinhos, no geral, da biota aquática. Esse aumento da densidade populacional está gerando um aumento também, uma maior geração de resíduos sólidos e líquidos. Dentre os resíduos líquidos, a gente pode citar os efluentes. Dentre esses efluentes, o famoso esgoto sanitário. Esse esgoto sanitário que, infelizmente, muitas vezes recebe um tratamento deficiente, o que está trazendo como consequência uma poluição da região marinho-costeira e gerando ameaças para diferentes atividades produtivas, como a apicultura e a pesca. E quando a gente fala de atividades produtivas como a apicultura, a gente não pode esquecer, precisamos citar o estado de Santa Catarina, que segundo a EPAGRE em 2022, foi o estado que produziu mais de 90% de ostras do Brasil. Especificamente falando, a espécie carro-chefe, que é a ostra do Pacífico, a Crassostrea gigas, uma das mais produzidas no estado de Santa Catarina. Esses organismos, moluscos bivalves, também conhecidos pelas suas características de organismos filtradores, tendem a acumular nos próprios tecidos grandes quantidades de contaminantes ou poluentes, que ao longo prazo podem gerar alterações biológicas, também conhecidas como biomarcadores. Então, serve muitas vezes para estudos de ecotoxicologia, usar esses organismos. Então, com todo esse contexto, o objetivo geral dessa pesquisa foi monitorar a qualidade ambiental e avaliar as respostas bioquímicas nas ostras do Pacífico, Crassostrea gigas, coletadas em 6 locais ou áreas de cultivo da área metropolitana de Florianópolis. Foram feitas coletas nas próprias lanternas dos locais de cultivo. Na quarta-feira de cinzas, após o carnaval do ano 2020, em 3 locais de cultivo da Bahia Norte, Santo Antônio de Lisboa, Sambaqui, na parte da ilha, e Serraria, na parte do continente, e em outros 3 locais de cultivo na Bahia Sul, Imaruim, na parte do continente, Tapera e Caieira, na parte da ilha, tendo sempre como local de referência o local da Caieira. Foram coletadas 10 ostras, das lanternas de cada um desses locais de cultivo. Foram coletadas também 12 ostras para fazer as análises químicas dos alquilbenzeno lineares, que são os contaminantes orgânicos, e também foram coletadas amostras de sedimento em cada um desses locais de cultivo. Então, só para terem uma ideia dos equipamentos, do material que foi utilizado para essas coletas. Após as coletas, foram levadas para o laboratório as ostras, foram dissecadas e retiradas as glândulas digestivas, foram feitas o preparo das amostras, uma homogeneização dessas glândulas digestivas e, consequentemente, na sequência, foram avaliadas os principais biomarcadores: catalase, GPX, GR, GSSPDH, GST, SOD e MDA.
Resultados. Dentre os principais resultados, a gente pode ver aqui nessa tabela número 1, os parâmetros físico-químicos, orgânicos e microbiológicos na água dos locais de cultivo. Salientando, né, os coliformes termotolerantes, as concentrações, os níveis de coliformes termotolerantes na água do local da Serraria, Imaruim e Tapera. Esses níveis estariam por cima ou acima dos limites estabelecidos pelo CONAMA 357, né? Como vocês podem ver ali, Serraria 1.300, Imaruim 2.400 e Tapera 1.100. Além disso, também foram avaliadas as concentrações dos alquilbenzeno lineares no tecido dos organismos, e como vocês podem ver naquela figura, as ostras do local de serraria tiveram uma concentração elevada, significativamente, de alquilbenzeno lineares, em comparação com as ostras dos outros locais de cultivo. Além disso, também foram detectados alquilbenzeno lineares no sedimento, assim como também o coprostanol. Esses dois compostos são marcadores de esgoto sanitário. E, além disso, foram avaliadas as principais enzimas antioxidantes. Então, temos que, por exemplo, na superóxido dismutase, as ostras do Sambaqui e Santo Antônio de Lisboa tiveram um aumento significativo em relação às ostras do local de referência. Na catalase, as ostras da serraria tiveram um aumento significativo na atividade em relação ao local de referência, e na GPX também as ostras da serraria, na glândula digestiva, tiveram um aumento significativo em relação ao local de referência. Assim também, na glicose 6-fosfato desidrogenase, das ostras da serraria, tiveram um aumento significativo em relação ao local de referência, e a GST, as ostras de Santo Antônio de Lisboa, Sambaqui e Serraria tiveram um aumento significativo da atividade em relação ao local de referência. Já quando a gente avalia os níveis de oxidação de lipídios, o MDA, no local de Sambaqui, teve uma diminuição desses níveis, uma diminuição significativa em relação ao local de referência. Quando a gente tenta associar, juntar todas essas respostas através de um índice de avaliação, aquele famoso IBR, seria o índice de respostas utilizando os biomarcadores, a gente pode ver que as ostras do local de serraria tiveram um maior IBR, né, na glândula digestiva, indicando que essas ostras estão num local onde provavelmente tenha uma maior quantidade de estressores ambientais, né? Podem ser contaminantes ou poluentes. Confirmando o que a gente já tinha visto desde o início com os parâmetros microbiológicos, com a concentração dos contaminantes orgânicos nas ostras do local de serraria, além disso também com a atividade das principais enzimas, que, como vocês puderam ver, as ostras do local de serraria na glândula digestiva foram as respostas mais consistentes nesse aumento da atividade enzimática, das alterações biológicas. Então, finalmente, as conclusões desse trabalho foram que as baías norte e sul da região metropolitana de Florianópolis estariam sendo impactadas pela presença de alquilbenzenolineares. Esses alquilbenzenolineares também foram detectados no sedimento em níveis elevados das fazendas de Imaruim e Serraria. As alterações biológicas na glândula digestiva das ostras da serraria sugerem que seria o local, entre todos os avaliados, o local mais impactado, né, pela presença de estressores ambientais, os alquilbenzenolineares e outros contaminantes, né, o que foi corroborado com o IBR. E, finalmente, esse estudo sugere utilizar a glândula digestiva como um tecido onde possam ser avaliadas respostas biológicas a longo prazo. Eu gostaria de agradecer os laboratórios parceiros, o NEPAC, o LMM, as instituições de fomento, CNPq e a CAPES, pela bolsa, e a grande equipe do LabCai, que
ajudaram nas coletas, ajudaram nos dias da coleta, nos dias das avaliações também enzimáticas, né? E, no geral, em toda essa pesquisa. Muito obrigado e fico aberto para as perguntas.